Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da BucoCast. Hoje estou recebendo mais um amigo cirurgião bucomaxilofacial. Eu estou falando do professor Dr. Lucas Cavalieri, para a gente poder falar um pouquinho sobre o COECO, Congresso de Ortodontia e Cirurgia Ortognática, que acontece nos dias 8 e 9 de agosto na Faculdade da São Leopoldo Mandic, em Campinas. E, obviamente, você que é aluno, que é residente, que é cirurgião bucomaxilofacial, ainda pode fazer sua inscrição desse congresso que acontece no próximo mês. Professor Lucas, mais uma vez, um prazer imenso poder falar contigo. Você que foi o nosso primeiro convidado aqui do nosso canal da BucoCast e hoje retornando, já teve alguns episódios aqui, retornando mais uma vez agora para falar desse evento que acontece em Campinas. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, Ismael. Olá, nossos espectadores. Um grande prazer retornar à minha casa também, Sim, né? sim, De certa sim. forma, é minha casa. Sim. Eu participei desde do embriãozinho, né, Sim, Ismael? sim. E acho que um motivo interessante, um motivo nobre para nós dois é falar do nosso quinto evento que a gente praticamente realiza juntos, né? Sim. Falar do COECO, Congresso de Ortodontia e Cirurgia Ortognática. Essa quinta edição sendo realizada na Faculdade São Leopoldo Mandic, no campus de Campinas, contando então com a parceria da faculdade na qual eu sou professor, coordenador do programa de pós-graduação e mestrado em cirurgia bucomaxilofacial. O professor Lucas Cavalieri, ele está aqui na região de Piracicaba, mas Campinas também, São Paulo, tem feito cursos, né, professor, docente, enfim. E a gente faz esse congresso já há algum tempo junto, e esse ano a característica do congresso, ele sempre teve uma característica para o paciente, né? A Sim. discussão, todo o tratamento é em função do paciente e com várias áreas envolvidas, que é o que exige do tratamento multidisciplinar quando se fala em cirurgia ortognática, né, professor? Exatamente. A cirurgia ortognática, ela é uma subespecialidade da cirurgia bucomaxilofacial e ela tem a grandeza de poder mudar a vida de uma pessoa, né? Aquela pessoa com uma deformidade dentofacial, seja o classe 3, que é o queixo para frente, seja o classe 2, que é o queixinho para trás, a gente consegue realizar um procedimento cirúrgico que devolve autoestima, devolve um convívio psicossocial desse paciente, devolve estética, respiração, mastigação. E, obviamente, que para fazer o tratamento desses pacientes, muitas especialidades de várias áreas são necessárias, não só o cirurgião. Então, é nisso que a gente bate desde o nosso primeiro evento. É um evento de caráter estritamente científico. Todo mundo que participa do evento é professor com experiência na área, em cada especialidade. E esse ano, novamente, um grupo seleto de professores que vão falar desde a cirurgia ortognática, da ortodontia, que é o nosso grande parceiro no tratamento da deformidade dentofacial. Nós temos professores da harmonização orofacial para falar dos requintes estéticos pós-cirurgia ortognática. A gente tem pessoal do otorrino, que vai falar de via aérea, de apneia do sono. A gente tem periodontista, porque é importante, periodontista é o especialista que cuida das estruturas de suporte do dente, então, que pode serem afetadas durante o movimento ortodôntico, e reabilitação oral. Por exemplo, o professor Oswaldo Scopin, que é um dos grandes nomes do nosso país. Que é daqui de Piracicaba. Que é de Piracicaba, ou seja, o time de Piracicaba é feroz, né? O professor Scopin vai falar sobre reabilitação estética, reabilitação adesiva, que é o que ele faz na prática diária dele. Ô Lucas, o congresso, a primeira edição dele foi feita em Piracicaba, né? Em Piracicaba. As primeiras 4 edições foram em Piracicaba. Esse ano a gente resolveu fazer em Campinas. Até pelo acesso e por estar dentro da faculdade. E a faculdade nos abriu as portas para realizar dentro das suas dependências. E a estrutura da São Leopoldo Mandic é fantástica, né? Então, nós temos um anfiteatro gigantesco para o nosso evento, extremamente capacitado para isso, muito bonito. Então, a estrutura que nós temos lá na faculdade é uma estrutura fantástica para a realização do evento. O congresso, ele é ortocirúrgico, né? Mas tem aqueles eventos que fica apenas na ortodontia e na cirurgia. Nesse congresso, você tem outras áreas que é importante, né? Eu vejo dentro do tratamento do paciente,
né? Pelo menos quando a gente vê o paciente, a gente sabe de todas essas áreas que envolve, mas tem uma área que o paciente também fica muito preocupado, que é a área da fisioterapia, né? O pós-operatório, Sim, né? exatamente. Ismael, você sabe que hoje eu tenho 3 clínicas, 3 consultórios particulares que eu trabalho, que são em Campinas, Americana, e pega a região de Santa Bárbara e Piracicaba. E são os 3 únicos locais que eu atendo. E em cada região a gente montou pequenos núcleos, né? Começou com aquele embrião aqui em Piracicaba. A gente tem dentro dos grupos de cada cidade os ortodontistas que são parceiros nossos, que já atendem nossos pacientes, os fisioterapeutas e os grupos de anestesistas que já se repetem nos hospitais que a gente opera. O grande beneficiado com isso é o nosso paciente, né? Então, o paciente ele é atendido sempre pela mesma equipe, sempre pelo mesmo protocolo, e você tem recuperações mais rápidas, você tem menos edema pós-operatório, você tem menos nível de dor pós-operatório, enfim, uma série de vantagens associado a esse grupo, a esses núcleos que a gente montou em cada região. Não tem como você falar hoje de um evento como esse, onde o tema principal é cirurgia ortognática, e não falar da ortognática minimamente invasiva. Dentro do evento, haverá algum espaço ou tem esse tema para os colegas que vão participar do evento, professor? Tem, não vai ter um tema específico falando só disso. Mas, por exemplo, a cirurgia ortognática minimamente invasiva, que o pessoal chama de técnica, eu uso outra expressão, eu chamo de filosofia. Sim. Tá? Eu migrei ou me adaptei a realizar a técnica minimamente invasiva, e é o que eu aplico na grande maioria dos casos que nós temos hoje. Não são para todos os casos, na minha opinião, que funciona, mas é um advento, é um plus a mais dentro da cirurgia, e que faz com que o paciente tenha uma recuperação melhor. Só que eu, como professor, não posso vender a ideia para o meu aluno que a cirurgia ortognática minimamente invasiva ela é para todo cirurgião que faz, né? Porque exige uma curva de aprendizado, e isso demanda que você aprenda a ortognática convencional para que depois você venha aplicar acessos menores, com menor visualização. Então, assim, exige mais recurso técnico da gente. Mas, sem sombra de dúvida, a minimamente invasiva hoje é uma filosofia a ser seguida na grande maioria dos procedimentos da cirurgia ortognática. Dentro da programação aqui do Congresso, eu queria falar do seu tema aqui, né? Você vai abordar o incisivo superior como ponto de partida para o planejamento da cirurgia ortognática. É exatamente a filosofia que eu sigo há muitos anos, desde o planejamento analógico, e isso eu estendi para o planejamento virtual. Para quem não sabe, a nossa equipe, o nosso grupo que opera nessas 3 cidades, a gente tem um protocolo de planejamento virtual próprio. Então, a gente não terceiriza esse serviço, e a nossa linha de planejamento segue pelo posicionamento tridimensional dos incisivos superiores. Então, esse vai ser o nosso tema. Para que a gente consiga usar o incisivo superior como referência, o ortodontista tem que deixar esse dente bem posicionado na base óssea, e aí, a partir disso, a gente faz todos os movimentos no sentido vertical, antero-posterior, látero-lateral, e a mandíbula acaba acompanhando o posicionamento do plano maxilar. Então, você posiciona a maxila, a mandíbula automaticamente ela vai encaixar nessa maxila. A ortodontia, ela talvez seria o braço e a perna do bucomaxilo na cirurgia ortognática. A gente sabe que entra outras áreas também, mas os alinhadores é uma realidade hoje dentro da cirurgia ortognática, e a gente tem aqui 2 colegas, tanto o Eduardo Macluf como o Paulo Estevam Scanavini. Eu sei que tem outros também, como o professor Melquides, enfim, o professor Pedro. Mas tem um tema aqui bem interessante aqui do Eduardo Macluf, que é brackets e alinhadores. O que esperar de cada um? Para o cirurgião, como que o cirurgião faz o tratamento quando existe o tratamento convencional ou com os alinhadores? O que muda, professor? Nós estamos na curva de aprendizado para operar os casos com Invisalign. Já faz alguns anos que eu realizo cirurgia ortognática em pacientes preparados com alinhadores. Ainda o calcanhar de Aquiles, na minha opinião, são os casos que a gente faz a segmentação da maxila. Para quem não sabe, segmentação da maxila
é pegar esse osso superior e a gente dividir em 4 fragmentos e reposicionar os 4 fragmentos na melhor oclusão possível. Então, nesses casos, às vezes o Invisalign dá para fazer, mas às vezes o Invisalign tem uma limitação. Fora isso, hoje, eu acredito que o Invisalign ele veio para revolucionar a ortodontia. Eu não estou falando que a ortodontia convencional tem que ser abolida de forma nenhuma, tá? Mas para o cirurgião operar com o Invisalign, às vezes acaba sendo mais fácil. Por quê? Você faz uma cirurgia ortognática inteira, tudo por dentro da boca. Se você não tem o aparelho, aquele dispositivo, né, os brackets, o arco, os ganchos, acaba ficando um pouco mais livre, um pouco mais fácil para você executar o procedimento cirúrgico. Mas, enfim, o mais importante, eu costumo falar, é que mais do que a técnica, mais do que o aparelho que você vai utilizar, é você fazer um bom diagnóstico. Se você tem um bom diagnóstico, você tem um bom resultado. Então, cada vez mais tem aumentado o número de casos de ortognática preparados com Invisalign. Que é uma realidade hoje. É uma realidade. É uma realidade. Aliás, não é uma realidade no Brasil só. Isso é uma realidade nos Estados Unidos. Eu tive lá no fellowship esse ano e muitos casos já são preparados com alinhadores para o procedimento cirúrgico. Rodrigo Calado é de Campinas? Professor Rodrigo Calado? Professor Rodrigo Calado de Campinas. Eu ia falar de turbinectomia na cirurgia ortognática. O que é isso, professor? Boa pergunta. Um dos pilares de planejamento da cirurgia ortognática, diagnóstico e plano de tratamento, envolve você avaliar a respiração. Para quem não sabe da anatomia do nariz, na parte interna do nariz, nós temos lá o septo nasal, nós temos 3 conchas nasais, concha nasal inferior, média e superior. E acontece, na grande maioria dos pacientes respiradores bucais, ou seja, que tem um fluxo de respiração nasal ruim, esses pacientes apresentaram hipertrofias das conchas nasais inferiores. Então, é corriqueiro a gente operar paciente respirador bucal e associar com a cirurgia ortognática uma melhora da cavidade nasal. Então, a gente vai lá e faz a turbinectomia, que traduzindo é a remoção da parte de mucosa e óssea da concha nasal inferior. E isso propicia uma via aérea superior na região nasal mais livre e mais permeável para o paciente respirar pelo nariz. Então, é uma técnica muito utilizada, inclusive, nos casos de síndrome de apneia obstrutiva do sono, para a gente aumentar o fluxo de ventilação nasal. Nós estamos dando uma passadinha aqui pelos temas, né, do COECO, que vai acontecer entre os dias 8 e 9 de agosto, agora no próximo mês, em Campinas. E eu sei que é tranquilo falar com o professor Lucas dos temas que aqui estão, então eu estou dando uma navegada aqui, a gente não criou uma pauta, nada, e eu sei que ele tira de letra. O Dr. Luiz Gabriel Signorelli, né? Isso mesmo. Vai falar sobre diagnóstico e indicação de tratamento para a síndrome de apneia obstrutiva do sono. Esse é um tema que sempre quando a gente aborda aqui no podcast, ele parece que ainda não tem uma cura, né? Não tem uma definição. Não é que nem você pegar o paciente, de repente, com uma deformidade, que você vai lá, consegue assimetria e tal. Ainda, toda vez que a gente conversa, todo mundo fala que melhora, consegue devolver uma qualidade melhor, mas não tem cura. É isso mesmo, professor, o tratamento? Bom, o Luiz Signorelli é outro fera, né? O Luiz é otorrino, cirurgião crânio-maxilofacial, e é um prazer tê-lo no nosso programa. É médico. Ele é médico. Legal. É um prazer tê-lo, aliás, para você ver como é importante esse tratamento holístico do paciente. Não tem um único profissional, são vários profissionais, né? Então, aquela história que assim, antigamente o cirurgião bucomaxilar era a estrelinha da história, ou o ortodontista era a estrelinha da história, já começa errado, né? Então, cada um tem sua parcela importante no tratamento do paciente. Então, esse tratamento holístico, tratamento global de todo o paciente é fundamental. Sim, sim. Então, trazer o Luiz é bacana demais. É diferente a visão do bucomaxilo com o médico otorrino com relação ao tratamento para a apneia do sono? Aí que tá. Vou dar o exemplo nosso aqui em Piracicaba. Não é. A partir do momento que você dialoga com esses profissionais, que você consegue informar para eles, olha, esse caso de apneia, não adianta você só operar o septo, ou não adianta você só fazer a turbinectomia, porque a obstrução é na região da garganta, da orofaringe, eles começam a te ajudar no diagnóstico. Então é muito comum aqui em Piracicaba eu trabalhar com vários colegas otorrinos e eles já nos encaminharem para fazer a ortognática.
E muitas vezes a gente opera em conjunto, Ismael. A gente faz a ortognática, o otorrino entra junto para fazer a turbinectomia, para fazer o septo, às vezes tem alguma adenoide remanescente. Então é comum a gente trabalhar em conjunto com o otorrino. Aumentou o diagnóstico. Eu tenho operado muito mais casos de síndrome da apneia obstrutiva do sono nos últimos anos, porque aumentou o diagnóstico. Será que não cortando você, será que agora o médico se tornou mais aliado do maxilo? Porque antigamente parece que era um pouco mais distante, agora parece que a gente consegue ver esse trabalho mais em conjunto, ou não? Como que é isso? Não, melhorou muito. Melhorou muito. A relação, né? Muito. Eu do sou amigo de bucomaxilo. todos eles, de todos os otorrinos, do cabeça e pescoço que é da nossa cidade. Eu tenho boas relações em outras cidades também. E eu acho que, sim, se você for desprovido de muita vaidade, o beneficiário vai ser o paciente, tá? Então, quando você cria esse grupo, esse núcleo, facilita demais. Então, hoje, essa conversa com os otorrinos, eles entram na minha cirurgia, no centro cirúrgico, às vezes, para ver o que eu estou fazendo. Eu entro na cirurgia deles para tá mexendo no ouvido, tá mexendo no nariz. Não tem por que você não trocar experiência. Cada um tem seu espaço, cada um tem sua habilidade. Então, eu trabalho em conjunto. Eu não tenho essa... não, eu faço tudo. Não, eu trabalho em conjunto com vários profissionais. É porque às vezes fica aquele ego, né? Não, o paciente é meu, o paciente é teu, e não é, né? Tem que buscar o benefício do paciente. O melhor para o paciente. Você não perde nada com isso, entendeu? O paciente ganha e a gente também ganha. Porque aumenta meu indicador. E eu indico mais para outros profissionais. É normal isso. Então tem aqui o Dr. Luiz Gabriel Signorelli, que é médico, né? Eu queria falar um pouquinho mais de síndrome da apneia do sono, Ismael, porque Pois não. é uma doença importantíssima hoje que nós temos na nossa sociedade. Muitos espectadores já devem ter ouvido falar aquela pessoa morreu dormindo. O que acontece na patofisiologia da síndrome da apneia do sono é que o paciente tem obstrução da via aérea superior. Então, sim, a passagem do ar, seja na região do nariz, na região da garganta, da orofaringe, ela fica diminuída. E ficando diminuída, a troca de oxigênio é ruim. Quando o paciente troca pouco oxigênio, existe uma sobrecarga cardiovascular. Então, muitos pacientes que no sono era para estar tranquilinho, revigorando, recuperando seus tecidos musculares, todo o seu sistema nervoso e tal, o cara tem que ter uma compensação porque está sendo sobrecarregado devido à falta de oxigênio. Então, é comum desenvolver hipertensão, é comum aumentar o risco de acidente vascular cerebral, é comum a pessoa ter sonolência diurna, perda de concentração, alterações hormonais importantes, inclusive com ganho de peso. Então, a síndrome da apneia obstrutiva do sono, ela é muitas vezes silenciosa, pode até ter o ronco, né, durante o sono, ronca bastante, mas ela é silenciosa nas suas manifestações. Às vezes o paciente tem apneia e não sabe que tem, e aí precisa de buscar ajuda. E quem que normalmente ele busca? O otorrino. Ele vai no otorrino. Se você não tiver uma conversa com esse otorrino e o otorrino entender que não é só mexer no nariz que é eficiente, que muitas vezes o padrão ouro para tratamento da apneia hoje é a cirurgia ortognática com avanço maxilomandibular, o paciente não vai ser bem tratado, vamos falar assim. Hoje a gente percebe que o tratamento de ATM, né, eu acompanho muito o professor Fábio Sato, a gente organiza alguns eventos dele, alguns cursos dele também, e a cirurgia ela está indicada no último caso, né? Existem algumas etapas do tratamento clínico mais conservador até você chegar na cirurgia. A apneia tem esse mesmo caminho, a princípio os tratamentos são mais conservadores até a cirurgia ou não, professor? Existem basicamente 2 exames para você diagnosticar a apneia, fora a sua anamnese, seu exame físico, que é a nasofibroscopia, você entra com uma câmera e vê a luz da passagem de ar que você tem todo no nosso tubo aqui do nariz da faringe, tá? Até chegar na traqueia. Então você consegue fazer um diagnóstico visual desse diâmetro da faringe. E outro é a polissonografia. É aquele exame que o paciente vai ser todo monitorado, vai fazer uma avaliação eletroencefalográfica, vai fazer uma avaliação da saturação de oxigênio durante uma noite toda, tá? E aí você vai ver quais são os hábitos que ele apresenta. Muitos apresentam bruxismo, que é o ranger dos dentes, ou simplesmente o apertamento dental. Muitos apresentam
os quadros de apneia e hipopneia. Então, existem índices dessa diminuição da ventilação ou da parada de ventilação. E, de acordo com esse índice, você vai ter uma classificação da apneia em leve, moderada ou severa. E aí, dentro dessa classificação, não tem como você partir muito para conservador. Se você tem uma apneiazinha leve ali, você vai falar, olha, diminui o peso, emagrece um pouquinho, pode usar ali aumentar a sua capacidade aeróbica, né? Aumentar o número de exercícios. Tem algumas plaquinhas que a gente usa para, às vezes, jogar a mandíbula para frente para melhorar a passagem de ar. Mas quando começa a entrar na questão de apneia de moderada para severa, aí o paciente tem um decréscimo importantíssimo da qualidade de vida. E aí, sim, normalmente você só tem 2 caminhos. Ou você parte para um negócio chamado CPAP, que é uma máscara que te joga ar por pressão positiva para dentro do teu pulmão. Ela vai lá, ela bombeia ar para o pulmão. Ou então você faz um avanço maxilomandibular, que é vou jogar a maxila mandíbula para frente e dessa forma puxando toda a musculatura. E aí você abre a via aérea. Não existe garantia, né? Esse é o grande X da questão. Vamos fazer o avanço maxilomandibular e se eu avançar 10 milímetros eu vou ter 70% de volume de via aérea. Não existe um algoritmo definido disso. Mas, por exemplo, nós estamos com um artigo para enviar para publicação agora. Nós fizemos 45 casos de pacientes classe 2, ou seja, queixo para trás. Todos eles têm, a grande maioria tem via aérea diminuída. E nós tivemos ganhos acima de 65% de via aérea em volume quando a gente faz a cirurgia ortognática. Então, sem sombra de dúvida, a ortognática ela é hoje o padrão ouro para tratamento da apneia do sono. O paciente, depois que fez a cirurgia, ele vai parar de roncar ou ele pode continuar roncando? Pode ter algum ronco, porque pode ter alguma obstrução, por exemplo, na região da nasofaringe, o palato mole, né, aquele véu palatino pode ainda ter uma vibração, mas a tendência é que quando você avança tudo e você diminui essa obstrução, você tem uma capacidade ventilatória maior com menos barulho. Tá? Então, assim, a gente não trata, a gente não faz a cirurgia ortognática simplesmente para parar de ter som. A gente faz para que o ar passe melhor. E se o ar passar melhor e a polissonografia pós-operatória sair de uma apneia grave para uma apneia leve, isso já é sucesso. Vai mudar totalmente a vida do paciente. Já vai mudar a qualidade de vida do paciente, sem sombra de dúvida. Ele já sente logo no pós-imediato já, né? Imediatamente, mesmo com gesto, com o nariz entupido, ele já sente ventilar melhor. A cirurgia da apneia, a gente tem acompanhado algumas coisas e é impressionante, né? Para você ver como é fantástica essa cirurgia. Por isso que eu sou apaixonado pela ortognática. Eu já tive relatos de pacientes que fizeram a cirurgia por causa de apneia e, assim, a paciente com 7 dias de pós-operatório me abraçou no consultório e falou assim, doutor, eu voltei a viver, agora eu voltei a dormir com meu marido, agora eu tenho mais disposição, e isso com 7 dias de cirurgia. Então, a hora que você tem esse tipo de relato, você fala assim, valeu a pena, né, fazer o procedimento. Você que está nos acompanhando pelo canal da Bucocast, não é inscrito ainda no nosso canal, vai lá, se inscreva. No Instagram também, né, você pode seguir que alguns cortes, né, dos programas que nós temos aqui, nós compartilhamos lá no Instagram e no YouTube. E lembrando que a Bucocast vai estar presente no Cobrac, agora em setembro, de 3 a 6 de setembro, né? 3, 4, 5, 6, isso mesmo. Estaremos lá cobrindo o evento, o maior evento da especialidade do Colégio Brasileiro e também da América Latina. Estaremos presentes lá. Vai para o Cobrac esse ano, professora? Não? Eu ainda estou definindo se eu vou para o Cobrac ou se eu vou para o Congresso Americano. Eu ainda estou resolvendo. O professor Lucas Cavalieri aqui com os hospitais que tem na região e eu já sei que o homem é difícil para sair daqui. Professor, a gente está dando uma sondada aqui na programação, né, do Congresso e o professor Dr. Jorge Saad, ele não é bucomaxilo, é periodontista, né, um dos grandes nomes, isso, né? Para mim, um dos grandes nomes da periodontia do país, ainda mais com a vasta experiência em cirurgia periodontal. O Jorge é um professor fantástico e ele vai abordar um tema que ele já deu algo parecido, acho que no nosso terceiro evento. E que eu acho, assim, de suma importância, porque a gente vê muito hoje, por exemplo, Ismael, quando o ortodontista vai descompensar o paciente, o que é descompensar o paciente?
aquele paciente com deformidade tem os dentes todos inclinados de forma errada. E aí houve uma compensação da natureza, né? Uma compensação natural devido ao dente buscar algum contato dentário. E quando o orto vai descompensar, ou seja, colocar o dente numa boa posição na base óssea, se o diagnóstico não for bem feito do ponto de vista periodontal, pode acontecer movimentos nesse dente e com reabsorções ósseas importantes, dependendo de fenótipo gengival, enfim, uma série de fatores. Então, o Jorge vem com a ideia de abordar justamente isso. Quais são os limites da gengiva e do osso para os movimentos ortodônticos durante o preparo ortodôntico para a cirurgia ortognática. Olha onde vai o preparo de uma cirurgia ortognática, onde vai o caso da deformidade dentofacial. O profissional precisa entender num todo, né? É o contexto completo do problema. O bucomaxilo tem que entender do orto, ele tem que entender da físio, ele tem que entender de todas as etapas do tratamento. Faz parte do diagnóstico. Se você não faz diagnóstico correto, você não tem plano de tratamento correto. Então, você tem que... Não que a gente vai tratar isso. Eu não vou ficar fazendo enxerto gengival se o Jorge faz muito melhor que eu. Mas eu tenho que entender que se o meu orto vai fazer um movimento ali, pode causar uma reabsorção óssea importante, eu preciso mandar para alguém especialista nisso para melhorar o quadro para a gente. No total são 20 professores ao todo, 20 né? professores. São 20 professores. A gente está passando por alguns temas aqui. Frederico Carnevale, né? Professor Dr. Frederico Carnevale. Ele é bucomaxilo. Lipoenxertia associada à cirurgia ortognática. O que seria, professor? O Fred, olha que honra para mim, como professor. O Fred, como carinhosamente o chamo, ele é cirurgião dos mais renomados no Rio de Janeiro hoje. Ele foi meu orientado de mestrado. E a pesquisa que a gente fez foi justamente sobre cirurgia ortognática. E dentro dessa linha que nós temos atual de cirurgia ortofacial, né, existe um conceito novo, né, relativamente novo, de fazer ortognática pensando muito em estética, o Fred vem falar sobre essa parte de cirurgia cosmética. Então, junto com a ortognática, eu também faço isso, mas o Fred faz há bastante tempo e com uma maestria importante. Ele vai falar do enxerto de gordura como complemento após a cirurgia ortognática. Então, ele faz a ortognática, pega a gordura de algum lugar, seja da lipoaspiração de papada, seja do abdômen, ele faz uma manipulação dessa gordura e faz injeções na face para melhorar a qualidade, volumizar essa pele, volumizar a face, otimizando o resultado estético. Que, na verdade, hoje tem os implantes faciais. Na verdade, ele faz com a própria... Ele também tem uma boa expertise em implante facial. Ele faz bastante implante facial. Mas esse procedimento, ele visa mais ou menos a mesma proposta, ou não? Depende do diagnóstico. Então, por exemplo, se você tem um paciente mais velho com a pele mais flácida, às vezes só o implante não é suficiente. Você pode trabalhar com implante porque você reestrutura de dentro para fora, você reestrutura o osso para depois trabalhar na pele. Agora, você tem um paciente mais jovem, que tem bastante produção de colágeno, né, aquela pele bem esticadinha, não tem porque você, às vezes, trabalhar com gordura. Você vai fazer somente implante facial. Perfeito. Professor Dr. Luciano Rezende da Cunha, esse é bucomaxilo, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, vai falar sobre otimização de resultados em cirurgia ortognática. Você fala em cirurgia ortognática e existe um canal gigantesco de temas, né, cara, para ser abordado dentro desse... É infinito, né? É infinito. O Luciano vem de um grupo, ele é de um grupo muito forte da cirurgia no país, com uma conexão muito importante com o Dr. Lério Wolford lá em Dallas. É um cirurgião fantástico, amigo pessoal meu, e ele trabalha há muito tempo com cirurgia ortognática. E ele vem falar sobre... Possivelmente vai falar de lipoaspiração, vai falar um pouquinho de lipoenxertia, algumas suturas de nariz que ele faz para rinoestruturação, algumas osteotomias para recontorno facial. Então, o grupo da JRG Odontologia, que é lá de Araraquara, tem muita experiência com esse tipo de cirurgia, com a cirurgia ortognática. Marcelo Monazzi, é isso? Tratamento do paciente classe 2. Ele é ortodontista? Não, Marcelo é cirurgião. Cirurgião também? Dos bons. Dos bons. Porque quando você fala tratamento do paciente classe 2, do síndrome algum problema, pode ser que a gente entenda como ortodontia, mas não é bucomaxilo. Ele é bucomaxilo. O Marcelo é professor da pós-graduação da Unesp de Araraquara, um dos melhores programas que nós temos no país, né? Conheço o Marcelo há pelo menos quase 20 anos.
e é um grande profissional, um grande professor, um parceiraço nosso, e ele vem falar sobre a cirurgia ortognática. Porque assim, Ismael, a gente pode ter aquele pacientezinho classe 2, 5 milímetros de avanço, né? Ou nós podemos ter aquele classe 2 micrognático, que você precisa de uma cirurgia muito mais complexa. Então, é basicamente esse tema que ele vai abordar, do simples aos casos mais difíceis, né? A doutora Thalita Pereira Queiroz vai falar da arquitetura facial com a toxina botulínica. Ela vai falar da parte de harmonização. Hoje é muito... O paciente está cada vez mais cobrando a parte estética, né? Como poder suprir isso no paciente, professor? A Thalita, ela é fantástica. Ela é ela é cirurgiã, faz a parte da harmonização também. É um dos grandes nomes da harmonização orofacial do país. É inteligentíssima, e ela vai abordar justamente o que o livro dela aborda. Ela tem 2 livros publicados, que é sobre arquitetura facial. Então, ela bate muito em diagnóstico. O que eu faço, qual o tipo de tratamento de harmonização que eu faço para o que cada caso requer. Então, ela vai abordar possivelmente desde a parte do envelhecimento ósseo, né, com perda de volume ósseo, até a qualificação, a melhora da qualidade de pele. Você tem hoje um grupo de 20 professores que vão estar 2 dias no congresso. Como que você coloca essa programação? Porque os temas eles têm que se comunicar, enfim. Tem que tentar. Essa parte do conteúdo programático, né? Se você observar, nós temos temas de ATM que nós vamos falar já, que estão mais ou menos na mesma sessão. A gente tem, por exemplo, algumas coisas de orto, com estética dentária, com microestética dentária, com posicionamento incisivo na mesma sessão. A parte de harmonização eu tentei deixar todos mais ou menos na mesma sessão, justamente porque depois nós vamos ter mesa redonda, né? E aí você faz mesa redonda, e é interessantíssimo essas mesas redondas pós cada fórum, porque você tem comunicação entre os professores. Então, assim, às vezes um ajuda o outro, às vezes um dá uma experiência diferente em relação ao outro. Então, a gente tenta organizar. É lógico que a gente tem que adequar também com a disponibilidade de agenda de cada professor, né? Professor Dr. Daniel César Zerbinati, né? Eu entrevistei ele, acho que lá na Sobracibo. Sim, o Daniel, nosso vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bucomaxilofacial, é um cirurgião com bastante experiência em cirurgia de ATM e cirurgia ortognática. E ele vai abordar a parte do diagnóstico da disfunção articular voltada para o paciente com deformidade dentofacial. Ele vai falar sobre o que a gente tinha comentado aqui, sobre o limite do tratamento clínico, né? Até onde você pode entender que é clínico e quando você determina o tratamento cirúrgico. Exato. Na disfunção temporomandibular tem muito isso. Tem casos que você consegue resolver bem, ou pelo menos controlar bem com o tratamento clínico, que entra fisioterapia, entra placas biorrelaxantes, psicologia, psiquiatria, vai ver onde vai parar. E aí você consegue controlar as disfunções e as dores do paciente. Tem casos de desarranjos internos articulares, da articulação, que aí o tratamento clínico às vezes não é satisfatório. Então, requer procedimento cirúrgico para resolver o problema intraarticular, não muscular, né? Então, na articulação, muitas vezes requer um tratamento cirúrgico para você melhorar o quadro de dor e disfunção do paciente. A gente está falando sobre o congresso que vai acontecer agora no próximo mês de agosto, na São Leopoldo Mandic, o COECO, Congresso de Ortodontia e Cirurgia Ortognática. Inclusive, viu, Vinícius? Vamos pôr o link aqui na descrição para quem quer fazer inscrição do próximo COECO. Ainda você pode fazer a sua inscrição e participar dos 2 dias. É possível participar de um dia só ou tem que participar dos 2 dias, professor? Na verdade, sim. A inscrição é válida para os 2 dias. Então, é opcional se a pessoa vai 1 ou vai 2. Né? Tá. Ela vai ter lá o seu crachá, a sua entrada na faculdade. Para os 2 dias. Para os 2 dias. Perfeito. E eu gostaria de falar um pouquinho, Ismael, da estruturação do evento, né? Assim, Perfeito, né? Depois a gente continua os professores. Sim. A estruturação, nós vamos ter... são 2 dias, com 2 fóruns, um de manhã, um de tarde, com coffee break nesses eventos, tem uma pausa para almoço. E o mais legal de tudo, assim, são 2 coisas legais. No final de cada fórum tem a mesa redonda, aberta a perguntas,
para essa comunicação de espectadores com os professores, né, para ver tentar aprender um pouquinho mais com os mestres, né? E a segunda coisa muito legal é que no encerramento nós vamos ter uma pizzada bem legal. Top. Bem legal, com uma empresa interessante lá de Campinas, com cerveja e com banda. Top. Aí sim. Nós vamos ter banda no encerramento do nosso evento, justamente para a gente se aproximar, os profissionais se aproximarem para ter bastante network, né? Como você gosta de falar, essa comunicação é importante. Fundamental. Professor, saindo um pouquinho do congresso, recentemente você esteve dando aula fora do Brasil. Como é que está essa vida sua de docente, né? Porque você fica aqui nos hospitais, você tem a faculdade, mas tem ministrado curso fora também? É legal, né? É legal a gente chegar num nível da carreira onde a gente é convidado para palestrar fora. Isso se dá a toda essa construção de carreira durante esses últimos 15 anos, né? Vamos falar assim. Por eu ter uma equipe de suporte, eu tenho uma equipe fantástica, deixo aqui o agradecimento às cirurgiãs que trabalham comigo, ao Dr. Luiz que trabalha comigo, toda a minha equipe das clínicas que nos ajudam. Isso é possível coordenar serviço e dar palestra fora do país porque você tem grupo. Eu já dei palestra nos Estados Unidos algumas vezes, já fui para a Alemanha falar em evento. O último que eu fui foi para a Venezuela, um evento muito interessante, bem bacana, da Sociedade Venezuelana de Cirurgia Bucomaxilofacial. É um braço da Associação Latino-Americana da ALACIBO, que é a maior entidade que nós temos na América Latina. Eu já fui palestrante da ALACIBO também, já dei palestra na ALACIBO 2 vezes. Uma vez na Colômbia e a outra já eu lembro. Então, assim, participar agora, em novembro eu vou para o Chile, na Sociedade Chilena de Cirurgia Bucomaxilofacial. Então, eu faço questão de participar. Eu acho interessante a gente mostrar nosso trabalho, eu acho interessante, é gratificante você, aos 41 anos de idade, estar palestrando fora do país. E o que eu acho mais legal, e isso eu falo para alguns amigos, todas as aulas que eu ministro fora são com casos meus, com artigos meus publicados. Então, eu vou mostrar um caso de ortognática. Por exemplo, a última palestra, eu dei 2 palestras nessa da Venezuela. Eu fui falar sobre trauma facial, trauma complexo, e fui falar sobre biomodelos na trauma facial. Fazia tempo que eu não dava aula de trauma. E aí, todos os artigos que tinha nas aulas eram artigos meus publicados dos nossos serviços aqui de Piracicaba e Campinas e região. Então, isso é muito legal, muito legal. Mostrar o que você faz, a constância que você faz, para outras pessoas, né? Outros países, outras línguas. Hoje, recentemente, agora a gente teve aqui um episódio com o Dr. Leonardo Faverani, lá do Colégio Brasileiro, e nós falávamos dos 10 anos da revista, né? Essa questão científica. Você é um dos cirurgiões que busca, né, esse trabalho em artigo, né, em escrever, em documentar. Como que você vê a importância dessa questão, né, dentro da especialidade, já que a gente tem grandes nomes, né, no Brasil de professores que trabalham, né, para que a especialidade cresça na questão de documentar isso, né, professor? Porque se isso não for documentado, chega uma hora que a gente, né, vai faltar artigos, conteúdo, a internet, ela publica o que quer, né, na internet, você vai lá e tem muita coisa que você sabe que... E as revistas, elas garantem, né, uma certificação, publicação. Eu acho assim, eu respeito, a maioria dos cirurgiões não publicam e não tem nem obrigação de publicar. E em qualquer área cirúrgica, né? Não é só na bucomaxila. O que eu vejo, o que eu falo para os meus alunos do mestrado na primeira aula que eu dou para eles, quando você consegue fazer isso, quando você consegue fazer pesquisa em qualquer nível, seja um artigo científico Qualis B4, B3, B2... Tem uma nota dos artigos? As revistas têm qualificação. Então, por exemplo, o artigo do impacto científico importante, às vezes era uma revista Qualizar. Nós tivemos aceito publicação essa semana, eu com o Dr. Bruno Prado. Ele escreveu, meu aluno de mestrado escreveu e o artigo dele foi aceito. Cara, isso é gratificante, né? Então, assim, independente do nível que você consegue publicar,
O artigo que você escreve, e principalmente em outras línguas, faz com que você tenha que estudar. Faz com que você tenha que ter... avaliar o que tem de mais atualizado naquele assunto que você está escrevendo no mundo. Então, você abre a sua cabeça para aprender um monte de coisa. A ciência, então, para mim, ela é fundamental. Vou dar um exemplo para você. Ó. Nós temos uma linha de pesquisa, tanto no programa de residência quanto no mestrado em cirurgia bucomaxilo, que é a cirurgia ortognática, o desenvolvimento de materiais de fixação para cirurgia de maxila e cirurgia de mandíbula. Então, a gente desenvolve placa, testa essas placas. Se essas placas forem eficientes em relação ao que nós já temos no mercado, a gente pode criar um produto para ser lançado no mercado e otimizar a cirurgia. Isso não é fantástico? Você conhece o Dr. Alessandro Berti? Sim. Do implante zigomático. Sim. Você sabe que ele é meu orientado de mestrado? Sim. O Alessandro teve uma sacada, uma ideia fantástica de desenvolver uma ponta piezo para implante zigomático, sob minha orientação. Aliás, ele qualificou no mestrado essa semana. Ele teve no nosso podcast o mês passado e falou sobre isso. Olha como é importante, e ele patenteou isso para o nosso grupo, ele patenteou. Olha como é importante, ele desenvolveu uma ponta que no Brasil não existia para fazer uma cirurgia que é relativamente, vou usar um termo aqui que não é verdade, mas relativamente agressiva, para diminuir o trauma dessa cirurgia. Então, quem vai ser beneficiado com isso, Ismael, com a ciência? O paciente, porque ele fez uma ponta menos traumática, entende? Então, a ciência ela é fundamental. E eu vejo assim, quem estuda, quem publica, quem escreve, quem pesquisa, sempre vai estar atualizado, sempre vai estar resolvendo os casos mais difíceis, sempre vai estar tratando de uma forminha um pouquinho diferente aquele caso fora da curva, entendeu? É o que acontece, pelo menos é como eu enxergo hoje. Serviços de referência têm professores de referência que fazem pesquisa e fazem publicação. Eu não lembro se eu já perguntei para você sobre, como você já esteve aqui mais de uma vez, mas eu vou refazer essa pergunta sobre especialização e residência. Você é professor de tanto na faculdade e tanto no hospital, né? Você tem os dois serviços aí, né? Não sei se lá onde você dá aula se tem especialização, mas eu sei que você tem um serviço de residência. Como que você enxerga a formação do aluno, estando ele seja na especialização ou na residência? Eu tenho um posicionamento bem claro e bem forte em relação a isso. Para mim, tanto faz se é especialização ou se é residência, desde que tenha moldes de residência. E quando eu digo moldes de residência, o cumprimento daquela carga horária de 8.400 horas, que é o que acontece no nosso programa aqui. 8.400 horas com vivência integral no programa, ou seja, o aluno faz lá seus plantões, tem uma semana mais tranquila de ambulatório, na outra semana volta no plantão, e cada serviço tem o seu sistema. Porque se essa pessoa, ele vem, faz uma semaninha aqui, ele volta só daqui 2 meses para fazer mais uma semana, ele não vai conseguir ter a formação adequada para fazer todo tipo de cirurgia que a nossa especialidade contempla. Muito pior ainda se pensar em cirurgia articular, prótese articular, cirurgia ortognática, entendeu? Então, assim, para que o cirurgião tenha uma boa formação, tem que ter pelo menos 3 anos de formação. E existem algumas correntes tentando mudar isso para 4 anos. Nos Estados Unidos isso já é um pouco mais, né? Não são só 3 anos para se formar cirurgião. Então, isso tem que ser muito bem analisado. É uma discussão que existe desde que eu era residente, antes de eu ser residente, e isso não tem um fim ainda muito breve. Mas, assim, se faz especialização e tem um programa que te dá 8.400 horas e você tem um regime integral, não vejo problema algum com isso, o cara pagar e fazer o curso. Agora, o grande problema é, eu tenho 24 meses de curso, vou uma vez por mês, essa formação como cirurgião, ela vai ser muito deficiente, não tem como. Hoje nós estamos falando sobre o COECO, Congresso de Ortodontia e Cirurgia Ortognática, mas não tem como o Dr. Lucas Cavalieri passar por aqui a gente não fazer algumas perguntinhas básicas que está dentro da especialidade. Eu queria perguntar para você, quais mais casos você operou? Classe 2, classe 3? Você tem mais ou menos uma ideia o que você já mais operou em cirurgia ortognática? Eu tenho na minha carreira, vou bater em uns 1.800 casos de ortognática operado.
Sabendo que a população brasileira, 20% tem alguma deformidade no rosto, ou seja, de cada 100 pessoas, 20 tem algum problema no rosto, nem todos são operados, obviamente, né? O que a gente tem no Brasil é que, dos casos de deformidade, 80% são classe 2. São o queixo para trás, né? Pode vir combinado com padrão vertical, sorriso gengival, enfim. Mas a maioria, a maioria dos pacientes é de paciente perfil 2 facial e classe 2 de mordida. Então, esse é o grande número, é o maior número de pacientes que nós temos. O classe 2 ele tem um pouco mais de dificuldade para enxergar a deficiência ou não, porque tem aquele classe 2 que ele é bem, né, quando ele é muito severo, né, ele consegue perceber do que o prognata, por exemplo, ou não, professor? Ó, tem tudo a ver. Por exemplo, as mulheres percebem muito mais do que o homem. A mulher, pela própria vaidade, pelo próprio autoconhecimento muito mais aguçado do que o homem, elas buscam mais tratamento. E também por outro fator, são mais corajosas, né? Tem menos medo de cirurgia do que homem. Haja vista a cirurgia plástica, né? Então, muito mais mulher do que homem. E assim, coincidentemente, as mulheres têm a tendência a ser mais classe 2 do que o homem. O homem, normalmente, a característica facial dele, ele tem uma mandíbula bem marcada, um côndilo mandibular bem robusto, de um grande crescimento, né? Então, você tem classe 2 no homem, mas muitos homens são classe 3, né? Aquela mandíbula bem grandona. Mas isso é variável, depende da população, depende da cidade, depende do estado, né? Se você pegar uma população do Nordeste, às vezes tem uma característica facial um pouco diferente da pessoal do Sul, devido à miscigenação racial, né? Então, é variável. Eu tenho perguntado para alguns cirurgiões que têm vindo aqui. A gente sabe que a cirurgia ortognática ela é a cereja do bolo, né, da especialidade. O aluno ele se forma muitas das vezes pensando na cirurgia ortognática, mas a gente sabe que a curva de aprendizado, ela é alta, né, para você executar o procedimento. E com isso a gente tem visto vários colegas receberem casos de reop, né? Isso tem acontecido, tem recebido muitos casos. Como que você vê a formação do aluno na questão desse procedimento, já que, diga-se de passagem, que dentro da especialidade talvez é um dos procedimentos mais difíceis que o aluno enfrenta em realizar, professor? Ó, isso é um assunto delicado, porque é uma das cirurgias mais rentáveis para o cirurgião, então todo mundo quer executar. E não é uma cirurgia fácil de fazer. Eu falo isso a vida inteira, você já ouviu falar isso várias vezes. A gente faz ortognática em 1 hora e meia, 2 horas. Esse é o nosso tempo cirúrgico, tá? 1 hora e meia, 2 horas é a nossa média. Parece fácil falando, mas não é uma cirurgia fácil. Você requer um treinamento muito, muito grande. Na questão de assim, você ter que buscar, produzir, ganhar, todo mundo se arrisca a fazer. E não é uma cirurgia que você faz a cirurgia toda semana, né? Todo cirurgião que faz uma cirurgia toda semana. Eu sou abençoado, nossa equipe é abençoada de ter isso, 3 por semana mais ou menos. Mas não é a prática de todo mundo. E quando você não executa um procedimento de forma mais rotineira, você está mais suscetível a ter complicações. O que eu vejo das reoperações, a maioria das reoperações elas acontecem, Ismael, por erros de planejamento, por erros de diagnóstico. Às vezes, por terceirizar seu planejamento, manda lá para o engenheiro tal, ele faz o movimento, e aquele movimento que faz no software, que o botão aceita tudo, né? Você movimenta a maxila que na hora da cirurgia ela não é o movimento aceitável, ou não é plausível de ser realizado, né? Então, assim, eu tenho aí, acho que 6 ou 7 casos na fila. Eu operei um caso há 15 dias, de outro cirurgião, eu tenho mais uns 5, 6 em processo para reoperar. E sempre que você reopera, a cirurgia é infinitamente mais difícil. Por causa de consolidação de osso, por causa de osso mais denso, devido à fibrose cirúrgica. Então, quando você fala em qualquer área cirúrgica, em qualquer parte do corpo, quando você fala de reoperação, a gente considera o procedimento mais complicado, mais difícil, com chance de êxito inferior. Não é bom reoperar paciente. Já é um paciente que normalmente vem abalado psicologicamente, que às vezes requer um tratamento psicológico antes, com trauma dessa cirurgia e outra.
reop são pacientes com sequelas. E essas sequelas, elas impactam física e emocionalmente nesses pacientes. Então, é uma abordagem um pouco diferente. Não é todo cirurgião que põe a mão em cirurgia de reoperação. Então, é um assunto bastante delicado. E é um paciente que requer um carinho a mais, um cuidado a mais, em toda essa questão holística dele. No seu congresso do penúltimo, né? Acho que o Arnett teve, se não me engano. Sim. E eu lembro de uma fala dele, ele dizendo que o cirurgião de hoje precisa estar preparado para fazer reoperação, né? Hoje o cirurgião ele tem que estar pronto porque ele acredita que esses casos cada vez mais vai aumentar. Ô, Ismael, eu já tenho no meu currículo aí cirurgias ortognáticas terciárias, operadas pela terceira vez. Vai aumentar, pode acontecer com qualquer um. Eu já reoperei 3 casos meus, porque a plaquinha falhou, e eu falo isso para os pacientes, é um risco, acontece. Quem opera muito, né? Quem opera bastante. Às vezes uma plaquinha, um parafuso solta, a fixação não fica boa, não encaixa a mordida, você tem que fazer uma refixação. Acontece, né? O problema é quando, assim, vamos supor, a maxila fica totalmente torta, a mandíbula fica totalmente torta, a articulação fica doente por causa disso. Então, se torna um problema muito mais difícil de resolver. E aí, assim, essas sequelas que vêm depois de 1 ano, 2 anos, a cirurgia é mais difícil. Ah, não, eu tive um probleminha ali, eu reopero no primeiro mês, reopero com 3 semanas, com 2 semanas. Muito mais fácil. Agora, quando está tudo consolidado, a cirurgia se torna bem mais complicada. Professor, dentre os casos de cirurgia ortognática, você falando do classe 2, classe 3, né, os pacientes que têm indicação da cirurgia, qual desses casos é mais desafiador você fazer ortognática, né? O paciente assimétrico, é o paciente... Qual é o mais difícil? Vamos dividir em 2 coisas. Por exemplo, o paciente sem patologia articular e o paciente com patologia articular. O paciente sem patologia articular, o assimétrico é mais difícil. É o mais difícil, disparado. Por quê? Primeiro que não existe simetria no rosto de ninguém, né? Então, você buscar que metade da sua hemifase direita seja igual à esquerda, isso não existe. Só que o paciente cria essa expectativa. Quando ele tem uma face muito torta, ele espera que você opere e deixe ele perfeito. E não existe perfeição. Eu falo isso para todo mundo, né? Então, o assimétrico, ele tem um comprimento de mandíbula diferente de um lado, uma altura de mandíbula diferente do outro, e aí você vai reposicionar e vai trabalhar com osteoplastias para melhorar o recontorno mandibular ou zigomático, enfim, qualquer parte da face. Então, ele é, na minha opinião, o caso mais difícil dentre as deformidades dentofaciais. Quando envolve patologia articular, aí a coisa complica. Por quê? Porque aí a cirurgia se torna muito mais difícil. É comum a gente pegar casos de degeneração condilar. O côndilo, para quem não sabe, é essa parte da articulação da mandíbula, né? E ele é a principal área de crescimento da mandíbula. E esse côndilo, se ele sofreu algum trauma na infância, naqueles parto a fórceps... Que aí a cirurgia ortognática é TM junto, é isso? TM junto. E aí pode ser desde cirurgia de discopexia, que você faz o reposicionamento do disco, ou, em alguns casos mais difíceis, fazer prótese articular. Aí sim é uma cirurgia de gente grande. Então é uma cirurgia bastante complicada, não é todo mundo que faz, exige treinamento, e é difícil ter treinamento. Por quê? Porque o percentual desses casos é pequeno. Eu acabei de falar, quanto mais você pratica, mais você aperfeiçoa. E nós não temos muito caso desse para você ter treinamento, entendeu? Então você escuta, eu entrei numa cirurgia de prótese articular, ficou 12 horas operando. É porque a curva ela é difícil de ser atingida. Para a gente voltar a falar do congresso, a última perguntinha. Eu sei que você tem porta de hospital, enfim, recebe muito pacientes politraumatizados, né? Sim. Dentre os traumas de face, qual que é o tipo do trauma mais complicado no seu ponto de vista de você conseguir devolver para o paciente aí qualidade de vida, vamos dizer assim? Trauma é um desafio gigante. Para quem não sabe, nós temos um programa de residência que roda em 3 hospitais aqui na região de SUS, né, que tem uma parte do fornecedor de cano que é SUS, o Hospital Santa Bárbara é SUS e o Hospital Municipal de Americana é SUS. Então a gente tem um volume de trauma gigante do nível de hospitais de referência em São Paulo. A gente tem casuística, artigo publicado sobre isso para a gente provar o que nós estamos falando. E aí, assim, é óbvio que o trauma houve um decréscimo da complexidade dele nos últimos anos.
por medidas de segurança, né? Capacete, cinto de segurança obrigatório. Então, alguns traumas complexos, mais complexos, eu operava quando era há uns anos atrás, 10 anos atrás. Mas aparecem os traumas complexos hoje, mas num percentual menor. E quando a gente fala de trauma complexo, os traumas complexos são os mais difíceis, porque envolve uma energia cinética muito grande, um impacto muito grande, e quanto mais energia cinética, mais fragmentação óssea. E para mim, a parte mais difícil de ser resolvida num trauma facial é a região aqui que a gente fala de naso-órbita etimoidal. Quando tem um trauma na região frontal, porque aí você impacta nas duas órbitas, que é a cavidade orbitária que segura o olho, né? Você impacta no rosto frontal, que ele é parte da base do crânio, da fossa craniana anterior. Você impacta no nariz, e aí automaticamente no septo nasal e nos nervos olfatórios que entram para a caixa craniana. E é difícil de tratar, porque é um osso muito fino nessas regiões mediais das órbitas, e reconstruir isso não é muito fácil, não. É desafiador. É desafiador. Traumas de terço médio, traumas de região naso-órbita etimoidal são os mais difíceis que eu peguei até hoje. Cirurgião plástico entra nessa situação também ou não? Raro, difícil. Hoje a bucomaxilo está muito evoluída, né? O maior treinamento para esses traumas faciais é do bucomaxilo. O plástico tem outras coisas para realizar, né? A gente chama em algumas situações, quando precisa rodar um retalho, quando precisa fazer algum enxertinho, alguma coisa assim de pele, né? Mas não é a rotina, não é a prática. Normalmente é o cirurgião que resolve, o bucomaxilo que resolve. A última, para a gente voltar para o curso, eu queria que você falasse para o aluno, né? A gente tem muitos alunos aqui de residência, de graduação, e esses alunos estão buscando formação e a maior parte deles querem se tornar um cirurgião de referência em fazer cirurgia ortognática, é o que nós falamos. Na cirurgia ortognática, a gente sabe que envolve, na maior parte dos casos, maxila e mandíbula, né? Você que ensina os alunos lá no hospital, qual que é, entre esses dois, o mais difícil do aluno conseguir realizar a cirurgia na mandíbula, na maxila? Como que é isso? Tá. É uma boa pergunta essa. É uma boa pergunta. Quando eu tive a minha formação, meus professores me ensinaram assim, o medo era a mandíbula quebrar errado. Era um grande medo. Fazer a sagital da mandíbula e ela quebrar errado e aí você ter complicação para fixar. Com o aperfeiçoamento das técnicas, uma fratura indesejada da mandíbula hoje é muito rara, é muito difícil acontecer. Pode acontecer, mas quando acontece você consegue resolver com mais tranquilidade, né? Técnica cirúrgica, meio de fixação, enfim. Então, hoje, a cirurgia de maxila ela é um pouco mais difícil, na minha opinião, do aluno a dominar, até por questão anatômica, um índice de sangramento transoperatório um pouquinho maior. Então, a maxila ela acaba sendo um pouco mais, vamos falar assim, difícil tecnicamente do que a própria mandíbula. Então, houve uma inversão, na minha opinião, sobre qual é a técnica mais difícil. Antes era a mandíbula, hoje, na minha opinião, é a maxila. E sobre o que operar, maxila, mandíbula, mento, eu sempre falo assim, é raro, é muito raro eu ter um caso que eu opero só um dos ossos. Muito difícil. Porque assim, um paciente com uma deformidade facial, uma mandíbula torta, dificilmente ele vai ter a maxila muito bem posicionada nos 3 planos do espaço. Então requer cirurgia de maxila. Mas são 2 milímetros. São 2 milímetros. 2 milímetros no rosto são 2 quilômetros. Então, se você muda 2 milímetros para o lado esquerdo, você muda a face inteira do paciente, entendeu? Então, você tem que... 99% dos meus casos eu opero maxila e mandíbula e mento, para otimização de resultado. E começa por onde? Você sempre começa ou depende do caso? Isso é outra coisa que se fala muito em congresso, né? Vira tema de discussão sempre. A maioria dos casos eu começo pela mandíbula, tá? Eu faço a cirurgia ortognática da mandíbula e depois eu vou para a maxila. Então, foi uma mudança do que eu aprendi para aquilo que eu executo hoje. No entanto, existem casos que eu prefiro começar pela maxila. Quando o guia vai ser muito grosso, aí eu começo pela maxila, porque fica difícil fixar a mandíbula. Quando eu tenho uma simetria mandibular importante, que eu vou ter alguma interferência no movimento de rotação, eu acabo ainda fazendo alguns casos pela maxila. Mas é um número menor de casos quando eu inicio pela maxila. Estamos chegando ao final desse podcast. Hoje nós marcamos um podcast exclusivamente para falar
do Congresso de Ortodontia e Cirurgia Ortognática, mas não tem como. O Dr. Lucas está aqui, a gente vai mandando as perguntas e o negócio vai embora. E, enfim, é sempre bom a gente fazer esse bate-papo, trazer ideias, né, posicionamento. Cada cirurgião tem seu ponto de vista com relação a alguns procedimentos dentro da especialidade. E para a gente é muitíssimo importante poder compartilhar isso com os nossos seguidores aí do canal BucoCast. Professor, falando do Congresso, finalizando o nosso podcast, eu queria que você fizesse um resumo geral aí do que esperar para esses 2 dias 8 e 9. A gente sabe que a grade científica ela está aí muito bem qualificada, você sempre escolhendo os melhores para poder participar do COECO. Eu queria que você falasse um pouquinho do que nós vamos ter nesses 2 dias lá em Campinas. Bom, então dia 8 e 9 nós temos o nosso congresso de cirurgia ortodontia e cirurgia ortognática. De antemão agradecer a todos os professores que vão participar, todos são brilhantes nas suas especialidades. O congresso tem um cunho altamente científico, daquilo que existe mais moderno dentro do tratamento para o paciente com deformidade dentofacial, que nós vamos, desde a ortodontia, da periodontia, passar por esse preparo ortodôntico para fazer a cirurgia ortognática, para tratar a respiração do paciente, até chegar no requinte lá estético que muito se busca hoje em dia. Então é um congresso bastante completo, que serve tanto para residentes, para cirurgiões, para dentistas clínicos, para melhorar seu diagnóstico, para ortodontistas, para alunos de graduação e de pós-graduação. Então é para um público bastante aberto, né, um congresso bastante eclético, e sempre o objetivo é troca de experiência. Eu mesmo aprendo muito, eu assisto todas as aulas, como você bem sabe, justamente para poder absorver o máximo possível de conhecimento de áreas afins, de áreas que podem contribuir no tratamento do meu paciente. Eu queria que você fizesse suas considerações finais desse podcast, né? Quanto tempo de podcast, Vinícius? 1 hora cravado de podcast. Eu queria que você fizesse as suas considerações desse episódio. Provavelmente você volte aqui para falar de outros temas. De verdade, aqui eu começo a falar de cirurgia ortognática e dos assuntos que eu sei que acaba divergindo entre um colega e outro, que é legal você ter esse bate-papo com essas diferenças, porque a gente sabe que cada um tem a sua filosofia, mas vamos deixar para um próximo episódio. Mas eu queria que você fizesse suas considerações finais desse episódio, professor. Bom, Ismael, obrigado novamente por estar aqui. É uma grande honra participar da BucoCast novamente, ainda mais para falar do Congresso de Cirurgia Ortognática e Ortodontia. E eu acho bastante interessante lembrar por que esse projeto do Congresso surgiu. Eu tive um caso de um rapaz que estava há 9 anos com o aparelho, e ele chegou para fazer cirurgia ortognática, e ele me falou assim, olha, meu ortodontista falou que não consegue mais resolver meu caso. E aquilo me impactou muito, porque se você pensar que 9 anos é uma vida, e por erro de diagnóstico, por falta de comunicação entre profissionais, você perde muito tempo, né? Imagina um menino classe 3, aos 22, 23 anos de idade, que ele está desde a adolescência dele usando aparelho, e essa deformidade impacta psicossocialmente na vida dele, né? Fica inibido, não tem convívio com os garotos, não conhece as meninas e acaba afetando emocionalmente a vida de um adolescente desse. Então, quando eu tive esse caso, eu pensei o seguinte, está faltando uma conexão entre os profissionais. E foi a partir dessa conexão, você sabe disso, batendo na porta de consultório de cada um, tentando montar um núcleo aqui em Piracicaba, que eu estendi para as outras cidades depois, para que pessoas engajadas com os pacientes com deformidade começassem a tratar de forma holística, de forma global esse paciente. Então, assim, hoje eu me orgulho de falar que assim, o evento foi criado para disseminar conhecimento, para que a gente tenha várias especialidades afins tratando do paciente com problema no rosto. Então, isso me orgulha muito, estar indo para o 5º evento de cunho científico, mas que visa juntar profissionais capacitados para cuidar do paciente que sofre com a deformidade facial. Professor, faça o seu convite para todos que queiram participar. Essa aqui é a sua câmera nos dias 8 e 9 do COECO em Campinas.
Pessoal, você que é aluno de graduação, de pós-graduação, profissionais da odontologia, da fisioterapia, da otorrino, se quiserem participar do nosso evento, é só acessar o site da São Leopoldo Mandic, slmandic.edu.br. Lá vai ter o link do nosso congresso, é muito fácil, é só clicar, tem todo, é bem autodidata o link da inscrição. Vamos passar 2 dias agradáveis com a gente, falando sobre a ortodontia, a ortognática, a harmonização, a parte de via aérea, trocar muito conhecimento, ficar próximo dos professores e, com isso, nós vamos aumentar a nossa abrangência de tratamento do paciente com deformidade. Então, fica aí o nosso convite para quem quiser participar. Professor Lucas Cavalieri, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu acompanho ele pela rede social. O homem cria cavalo, ele tá lá no sítio, na fazenda, com os cavalos, com a família. Tem estado lá? Aqui na região aqui, né? Próximo. Nós temos propriedade lá em Pompeia, onde meu pai mora, e nós temos propriedade aqui em São Pedro. E é o meu hobby. É uma empresa também. Minha válvula de escape, né? É para refrescar a cabeça, para remanejar as ideias, para otimizar. Obviamente que eu não largo a minha profissão para fazer isso, né? Meus pacientes acima de tudo, mas eu tento puxar a família para esse lado, para ter um convívio mais com os meus filhos, com a minha filha já monta cavalo, todos eles já, né? Eu vejo lá nas redes sociais. Todos eles brincam comigo, participam comigo, ajudam a contar uns bezerrinhos lá, então é bastante interessante essa O homem, além de cirurgião, professor, ainda monta cavalo, vende cavalo, cria cavalo, bezerro, é tudo. Mas isso é bom. Professor, obrigado por ter vindo mais uma vez. Obrigado, Ismael. Obrigado, pessoal da Bucocast, pessoal que nos acompanha aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Você que nos acompanhou até agora pelo canal da Bucocast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva. Nós vamos deixar aqui na descrição desse episódio. Você que quer participar do 5º COECO, Congresso de Ortodontia e Cirurgia Ortognática, o link vai estar na descrição. E muitíssimo obrigado e até o próximo episódio. Show de bola.